Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, então hoje eu vim até aqui para compartilhar com vocês algumas informações que eu achei ser bem importantes, especialmente nesse último semestre pelo qual eu passei. Então atualmente eu estou no 7º período de fisioterapia e eu acabei de passar pelo 6º período, certo? E esse período na minha faculdade foi o primeiro período onde eu e meus colegas tivemos que nos envolver com as atividades de estágio, né, que é chamado de estágio intracurricular ou estágio obrigatório, que é aquele momento ali onde a gente se envolve obrigatoriamente com a prática de tudo que a gente aprendeu até esse momento do curso. Então, na minha faculdade, nós temos um espaço lá dentro da faculdade que é chamado de clínica escola, que tem vários laboratórios, onde os acadêmicos da área de fisioterapia fazem os atendimentos sempre sobre a orientação de um professor. O fato é que esse período, o 6º, pelo qual nós passamos e tivemos essa primeira experiência, foi meio que um impacto para mim, para os meus colegas, eu acredito, porque esse momento de estágio obrigatório exige algumas obrigações da parte do aluno, que são obrigações burocráticas, né? E por serem burocráticas é bem chato. Eu tentei organizar essas informações e todas as informações que forem entregues nesse vídeo, elas são informações 100% válidas para a minha faculdade e para o meu curso, que é fisioterapia. Mas eu acredito que em alguma porcentagem ela vai ser válida também para todas as faculdades e para todos os cursos da área da saúde, aqueles que tiverem principalmente um período de estágio obrigatório, um estágio clínico principalmente, né? Eu acho que a gente vai estar falando aí de fisioterapia, enfermagem, nutrição, educação física talvez, que mais? Biomedicina, medicina também, né? Todas essas faculdades e esses cursos vão precisar lidar com estágio obrigatório ou estágio intracurricular e, por consequência disso, vão precisar ter o registro e toda a documentação que faz legal esse período, beleza? Então, tentei organizar toda essa documentação aqui e trazer para vocês um pouco desses papéis aí que são necessários nesse momento do curso, beleza? Antes da gente falar dos documentos, eu quero explicar para vocês como que funcionou o estágio na minha faculdade, porque pode ser parecido um funcionamento na sua, certo? Então, logo no 6º período, nos primeiros dias de aulas, a gente conheceu a coordenadora do estágio obrigatório, tá certo? Vocês devem conhecer alguém que cumpre essa mesma função. Então, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é dividir os grupos de estágio, beleza? Na minha faculdade, eles funcionaram em grupos de 6 alunos. E a minha turma é uma turma bem grande, tem cerca de 40 e poucos alunos, então eu fiquei no grupo H, e se eu não estou enganado, foi o último grupo, tá certo, da minha turma, então dá mais ou menos isso mesmo, A, B, C, D, E, F, G, H. No total são 8 grupos, cada grupo com 6 pessoas dá isso, né? 40 e poucos alunos, 40... E vocês têm liberdade de escolher com quem querem ficar. Se você tem um grupo de amigos, você se agarra a esse grupo e vocês vão se tornar um grupo de estágio. Isso é bom porque as pessoas que têm afinidade, elas vão trabalhar juntas na clínica, né? E a clínica, muitas vezes, ela é preenchida ali de momentos estressantes, né? Complicados ali que você tem que lidar com o paciente, com situações novas, né? Então é bom que você esteja com pessoas que você confia, que você se identifica e coisa desse tipo. Então é importante dizer isso porque muitos dos documentos que eu vou mostrar aqui, eu vou dizer, olha, você precisa de um documento desse para cada preceptor. Então, quando vocês sabem que existem esses grupos de estágio, essa informação vai fazer sentido na sua cabeça porque eu estou te avisando que os grupos rodam de preceptores. Rodam de preceptores no decorrer do semestre. Então, o meu grupo, por exemplo, rodou 2 vezes. No primeiro momento do estágio, na primeira metade do semestre, ou seja, nos primeiros 3 meses, eu cumpri obrigações em fisioterapia dermatofuncional e fisioterapia ortopédica e traumatológica, se eu não estou enganado. Então, para cada uma dessas áreas eu tive 1 ou 2 preceptores.
Então, um dia da semana eu ia para uma área da fisioterapia com um preceptor, outro dia da semana eu ia para outra área da fisioterapia com outro preceptor, e outro dia da semana eu ia para uma dessas duas áreas da fisioterapia que eu já mencionei com outro preceptor. Esses grupos eles são divididos em períodos de atividade que variam de 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana. Ok? Então, na segunda metade, eu fui para outra área da fisioterapia, que na minha faculdade, para esse período, foi uma mesma área que eu atuei na primeira metade, que foi a fisioterapia traumatológica ortopédica. Então, na segunda metade desse semestre, o 6º período, nós ficamos intensivamente só em fisioterapia ortopédica traumatológica. Então, um dia da semana eu ia para uma professora, outro dia da semana para outra professora, outro dia da semana para outra professora, ok? São muitos professores. E outra coisa, são mais de uma área de especialidade. Então, isso vai complicar um pouco nos documentos, porque você precisa de um documento desses que eu estou mostrando para cada professor, para cada preceptor, e alguns desses documentos também você vai precisar para cada área de especialidade. Então, o primeiro deles é chamado de TCE, tá bom? Que é o Termo de Compromisso de Estágio. E o que esse documento representa? Esse documento aqui, vou colocar para vocês em algum lugar, ele registra o compromisso e as obrigações dos elementos envolvidos no estágio obrigatório. Então ele registra esse compromisso. E que compromisso e obrigações são esses? E outra, que elementos são esses? São 3 elementos. O primeiro é a universidade que você estuda. O segundo é a empresa que vai abrigar o estudante no período de estágio. E o terceiro elemento, é claro, sou eu que sou o estudante. Tá bom? Então, nesse documento, o primeiro registro e a identificação é da faculdade que você faz seu curso. O segundo elemento que vai ser apresentado e registrado é a empresa que concede o estágio. Nesse caso, no documento aí, é a minha própria faculdade, então repete os registros. O primeiro registro é da Universidade Salgado de Oliveira, que é a minha faculdade, e na empresa concedente também tem a Universidade Salgado de Oliveira, porque a gente tem a clínica escola. Então a mesma faculdade que eu faço o meu curso é a empresa que fornece o estágio obrigatório. Estão entendendo? Mas isso pode mudar. Se a sua faculdade tiver uma parceria ou uma ligação com uma clínica, com um hospital, aí aqui em empresa concedente você vai ter o registro e a identificação desse hospital ou dessa clínica. Lembrando que nesse momento aqui do concedente existe sempre um supervisor do estágio, tá bom? Vai ter um espaço aí para você colocar o nome da pessoa que te supervisiona dentro daquela empresa, dentro daquele ambiente ali de estágio. Então você tem que estar ligado. Esse é o momento que você fala, quem é o meu preceptor aqui? Ah, meu preceptor é fulano de tal, então é o nome dele que tem que entrar. Beleza? E logo do lado do nome dele tem um espaço com cargo, então você tem que preencher também isso. Normalmente a gente preenche com fisioterapeuta, preceptor, ou então professor, preceptor, algo desse tipo. E eu tô mencionando isso aqui, pessoal, porque isso aqui é motivo de muita dor de cabeça, tá? Muitas das pessoas imprimem esse documento, esquecem de botar o nome do professor, ou então quando muda de professor, imprime o mesmo documento com o nome do professor antigo, esquecem de mudar o nome do cargo. Tudo isso tem que ser detalhado e modificado com as mudanças do grupo. E o terceiro elemento é o estagiário. E aqui você vai ter seu nome, seu endereço, seus documentos, sua matrícula, telefone, identificação completa. Então aqui vem um momento que você precisa saber a data do período de estágio. Então, como eu disse, a gente tem rotação dos grupos. Então, se na primeira metade do meu semestre eu prestei um estágio, esse documento tem que estar datado exatamente para esta primeira metade do semestre. No caso aqui foi do dia 10/8 de 2018 a 5/10 de 2018. Tá vendo que é meio que a primeira etapa do semestre? Essa data tem que ser modificada e ela vai ser uma data para cada rodada do grupo, para cada momento de estágio. Quando você estiver em outro grupo, em outro momento de estágio, você tem que alterar essa data. Embaixo, a mesma coisa com o horário. Pode ser que mude o horário. Tem alguns grupos de estágio que fazem estágio no período da manhã, outros que fazem no período da tarde. Você tem que saber qual que é o seu horário e colocar aqui no documento. Depois disso tudo tendo sido feito de forma correta, a gente vai ter umas cláusulas. E essas cláusulas, elas falam das obrigações de cada um dos elementos do documento, tá bom? Que é aqueles que eu mencionei, a sua faculdade, a empresa que faz o estágio e você como estudante. Nós temos, e todos os elementos têm obrigações e elas são mencionadas aqui. O TCE é um documento de 2 páginas, frente e verso, né? Então, no final dele tem um plano de atividade do estágio. E nesse momento você vai descrever o que você foi apto ou o que você precisou fazer nesse período de estágio. Você solicita isso da sua professora e ela te diz, você registra.
Acabou. Embaixo vai ter a assinatura do responsável pela faculdade, o responsável pela empresa que abriga os estagiários e você como estagiário. Então você tem que identificar essas pessoas. Quem que é o responsável pela minha faculdade? Normalmente você protocola esse documento. Na minha faculdade foi assim. Você protocola esse documento, o documento sobe para o diretor, ele avalia se está tudo certo com o documento e ele assina, porque ele é o responsável pela faculdade, é o diretor da faculdade. Depois você tem que pegar esse documento que já foi protocolado, ficou dias lá no protocolo, levar até o seu preceptor daquele momento de estágio, e ele assina e carimba. Então, por fim, você assina por último, tá bom? Então tem muito leve trás, você tem que correr atrás de informação, período de estágio, horário, assinatura, carimbo e coisas desse tipo, tá bom? Para você ter pronto esse documento aqui demora um tempo. Ainda no verso aqui você precisa colocar a data, e a data que você vai colocar aqui no verso é a data em que se iniciou o período de estágio. Esse período de estágio. Então você vai ver lá que na primeira parte, ou na primeira folha, aqui a gente colocou o início da vigência do contrato, que foi 10/8. Então, no verso da folha, ou no verso do documento, aqui na data vai ter que estar o mesmo período do documento, tá bom? Que é o momento em que ele se iniciou, 10 de agosto, 10/8, ok? Isso é importante, porque tem pessoa que imprime, esquece de mudar essa data e chega lá na hora de protocolar, tem que imprimir tudo de novo só para alterar a data. Uma outra dúvida que eu e meus colegas ficamos doidos tentando procurar aí a resposta. Tem que ser manuscrito ou pode ser digitado e impresso? Qual dos dois? Pessoal, eu sugiro que vocês façam digitado e então imprimam, tá bom? Porque eu vi alguns professores pedindo ou sugerindo que fosse feito assim, digitado e impresso, mas eu não vi nenhum professor exigindo que fosse manuscrito, tá bom? Teve professores que aceitaram o manuscrito e teve professores que exigiram que fosse digitado e impresso. Então, na dúvida, digita e imprime. O segundo documento é a declaração de carga horária cumprida e desempenho acadêmico do estagiário. É esse documento aí. Então, esse documento você vai apresentar para o seu preceptor no final do período de estágio, daquele período ali de estágio. No momento que você não vai mais precisar trabalhar com aquele seu preceptor, quando o grupo for virar, quando o grupo for mudar, quando acabar o seu vínculo com aquele preceptor, qualquer coisa desse tipo. Então, você entrega essa folha para ele, ele vai somar as horas que você cumpriu fazendo estágio com ele e vai botar aqui, vai registrar nesse documento. E mais, ele vai te dar uma nota de desempenho acadêmico. É aquele sistema de nota americano, tá certo? Usando letras A, B, C ou D. Então, se você foi muito bom, você ganha A, se você foi muito ruim, você ganha D, e tem as letras que ficam entre esses extremos aí, muito bom e muito ruim. Ok, você vai precisar do carimbo e da assinatura dele, você vai precisar colocar a data também, que é a data aqui. O contrário daquele outro documento que precisa da data do início do documento, aqui você vai precisar colocar a data do final do documento. Então, no caso, é 3 de outubro. No último dia, só certifique-se que você esteja com esse documento, para você apresentar para ele, ele preencher, assinar, carimbar, você assina e boa, já tá registrado. O terceiro documento é o relatório do estágio. Então, esse documento você precisa de um para cada professor. Um para cada preceptor. Então, observem que, como eu disse, em cada período de estágio eu tive 2 professoras mais ou menos. Então, no final do semestre, eu vou precisar ter 4 documentos desses preenchidos com o nome de cada um dos professores. Então, você tem que modificar no documento, pôr o nome todo do seu professor. E mais, além do professor do estágio, você tem um supervisor do estágio, que cada aluno também, ou cada grupo de estágio tem um. Então vamos lá, no primeiro momento você tem que preencher aí em cima esses itens que eu falei, a sua identificação, a identificação do supervisor, do professor e a especialização ali do estágio, que no caso aqui foi dermatofuncional. Depois você vai ter que colocar as atividades que foram realizadas naquele período de estágio. Ok, solicita ao professor, ele te orienta para completar isso. E depois você tem que colocar a correlação da atividade prática com as disciplinas teóricas. Então, por exemplo, se lá no estágio de dermatofuncional você precisou fazer drenagem linfática, você vai colocar que você aprendeu sobre sistema linfático dentro de sala de aula e que esse conhecimento foi importante para que você realizasse uma drenagem linfática. Entende? Aqui eles querem saber como que você conecta a prática acadêmica com a teoria acadêmica, aquilo que você fez dentro do laboratório clínico e aquilo que você viu dentro da sala de aula. E por fim, embaixo tem os responsáveis por esse documento. Você vai precisar pegar a assinatura do seu professor de estágio e do seu supervisor, dos dois. Esse documento não precisa protocolar. Isso é bom porque você fica livre daqueles dias que o documento fica lá no protocolo e tudo mais.
Por fim, e para terminar, a gente tem o TDE, tá bom? E o TDE é o trabalho discente efetivo. Para que serve o TDE, pessoal? O TDE é um trabalho que todo mundo acha muito chato de fazer, porque ele é exatamente isso, ele é um trabalho do estágio, tem que ser feito. E ele é chato, mas ele é fundamental para que a gente cumpra o nosso período de estágio por completo, né? Então, eu mostrei para vocês aquele documento que é a declaração de carga horária cumprida, e vocês vão perceber, pelo menos foi assim na minha faculdade, que se vocês somarem toda essa carga horária que foi cumprida com cada um dos seus professores, não dá o total de carga horária que precisa ser cumprida em um semestre. Vai ficar faltando algumas horas, cerca de 15 ou 20 horas. Então o TDE ele vem para justamente suprir essa carga horária faltante aí, ou remanescente, né, que ficou sem ser cumprida e prestada. Na minha faculdade ele solicita que a gente selecione um artigo científico daquela área. Então o TDE é um por área de especialização do seu curso. Então, nesse semestre eu fiz estágio em ortopedia e traumatologia e estágio em dermatofuncional. Então, eu preciso de um TDE para cada uma dessas áreas, ou seja, 2 TDEs, tá certo? E aí a gente seleciona um artigo científico que pode ter sido base para os nossos procedimentos dentro do laboratório, e a gente precisa fazer alguma coisa que ele oriente, ou um resumo, ou uma dissertação, ou um PowerPoint explicativo, qualquer coisa desse tipo, tá bom? E aí você anexa atrás dessa capa aí, isso que estou mostrando para vocês é somente a capa dele, e aí você tem que colocar o quê? A área de especialização, fisioterapia dermatológica ou ortopédica, o nome do título do artigo, beleza? Tem também o banco de dados que foi consultado e embaixo, por último, sites, livros e outros materiais que você eventualmente precisou consultar para fazer e efetivar esse trabalho. No total, então, pessoal, quantos documentos são? Quantos documentos eu falei? São 4 documentos. Certo? Então vamos lá, o primeiro deles é o TCE, que é o Termo de Compromisso de Estágio, que é aquele documento que fala das obrigações de cada uma das partes envolvidas no estágio obrigatório. O segundo deles é aquele documento que registra a carga horária do estagiário, como também a avaliação dele, certo? O terceiro deles é o relatório do estágio, onde você tem que dizer o que você faz, relacionar a prática clínica com o conteúdo teórico, ok? E o quarto e último é o TDE, que é o Trabalho Discente Efetivo, que é aquele documento super importante para cumprir toda a carga horária necessária em um semestre de estágio obrigatório. Beleza? São esses 4 documentos. Então, analise e identifique esses 4 documentos, esses 4 registros aí no seu controle de documentos de estágio. Beleza? E quantas vias de cada um desses documentos eu preciso? O TCE você precisa de 4 vias, tá bom? Uma fica com você, outra fica com o seu professor do estágio, outro fica com o seu supervisor e outro fica com a faculdade, protocolado lá em cima. Eles deixam aquilo registrado lá. Beleza? O outro documento que é aquele relatório lá de carga horária cumprida e avaliação do estagiário, você precisa de 2. Uma fica com você e outra vai ficar com o seu supervisor. Aquele outro documento que é o relatório do estágio, você precisa também de 2. Uma vai ficar com você e outra vai ficar com o seu supervisor. E o último documento, que é o TDE, o Trabalho Discente Efetivo, você também precisa de 2. Uma vai ficar com você e outra vai ficar com o seu supervisor. Então perceba que o seu supervisor, ele vai ficar com uma via de todos os 4 documentos. E como que você entrega isso para ele, para finalizar o vídeo? Normalmente ele pede que você compre aquelas pastas pretas, que é essa pasta aqui, ó, pessoal. Aquela pasta aqui que tem os espaços para você anexar as folhas, guardá-las, tá certo? Então você compra uma pasta dessa aqui, aqui na minha cidade custa R$13, R$10, sei lá. E aí você coloca todos esses documentos, põe o seu registro aqui na frente, nome, matrícula, tudo mais, do jeito que você achar, e você entrega essa pasta para o seu supervisor. Lembrando que você precisa ficar com um documento desse guardado. Se sumir, acontecer alguma coisa com a faculdade, você tem todos os documentos para provar que você participou, cumpriu a carga horária necessária, nos dias devidos e todas essas coisas aí que são importantes para o momento de estágio obrigatório. Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Se alguma coisa não ficou clara, deixe nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver a dúvida. E a gente se vê nas próximas aulas, nos próximos momentos. Valeu!